Olá, eu sou Mayara Padrão e este é o Obesidade em Pauta, o espaço aqui dentro dos canais de comunicação do Hospital da Obesidade, onde além de acompanhar a jornada dos pacientes, a gente também tem a oportunidade de aprender com médicos e profissionais relacionados à saúde sobre toda a complexidade que envolve esse assunto, inclusive sobre um dos principais pilares que envolve esse universo da obesidade, que é a alimentação saudável. Antes de começar o episódio, caso você ainda não seja inscrito no canal, é só clicar para se inscrever e se achar que alguém vai se interessar por esse conteúdo, que ele vai ser útil para alguém, você também pode fazer o favor de compartilhar. Com certeza a gente vai aprender bastante aqui hoje. Eu estou com 2 profissionais, falando em profissionais de saúde, que são ligados à alimentação saudável, que não por acaso são irmãos. Mel Cade, que além de chefe de comidas saudáveis, é terapeuta Ayurveda e também já realizou alguns trabalhos junto ao Hospital da Obesidade. E Daniel Cade, que é nutricionista, esportista também, ligado à sustentabilidade e se posiciona claramente nas redes numa linha que é ligada à comida de verdade, totalmente contra o terrorismo nutricional. Não é isso, Daniel? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Vocês combinaram quando eram pequenos que iam trabalhar com alimentação saudável ou não? Não, né, Melzinha? A gente é muito parecida, nossa mãe é médica e nosso pai também foi atleta, nosso avô cozinhava bem. A gente foi apresentar as saladas e granolas e coisas naturais. Desde pequeno. Nascemos nesse ambiente, nesse contexto, né? Vamos falar sobre isso, inclusive. Sim. A importância do ambiente, né? Da herança familiar, comportamental. Mas queria agradecer a você pelo convite. Eu também. Uma honra para mim participar aqui desse canal e... Honra mútua. Vamos nessa. Vamos nessa. Bom, falando em alimentação saudável para os dois, o que primeiro vem à cabeça? O que as pessoas deveriam não fazer em relação à alimentação saudável, mas fazem? Qual é a ideia errada de alimentação saudável de uma maneira geral? Posso começar? Começa. Eu acho difícil essa coisa de dizer o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo e o que é errado é para quem, né? A gente tá falando e eu costumo falar que quem sabe comer pode comer de tudo. Então, a partir daí já não tem errado. Né? Se eventualmente você come um fast food, um hambúrguer desses aí, mais pancadão, se você come um doce, um açúcar, sabendo comer, sabendo a hora certa, a frequência, né? Tendo uma relação bacana ali, amistosa com a comida, eu não acho que isso seja algo a ser crucificado não, sabe? E tendo essa consciência, né, alimentar, que é uma coisa que eu e Melissa corroboramos aí, falamos muito sobre isso. Então, certo e errado é uma coisa complicada. Agora, assim, tem assim, tem uma série de orientações e de condutas que a gente conduz e orienta. Eu gosto sempre de começar pelo que incentivar, né? Do que dizer não, proíba e tal. Sim. Que é acho que o clássico é descascar mais e desembalar menos. A gente sempre a gente fala isso aqui. Menos pacotinho, menos comida industrializada, processada e mais comida de verdade mesmo, como você falou, né? Mais fruta, mais salada, mais verdura, né? Vou comer a carne ali do boi, não come aquela carne processada do hambúrguer. Vai comer um frango, não come o nuggets, come o frango, né? Enfim, e em tudo, né? Então, eu acho que, a princípio, esse aí seria, talvez, se tivesse que reduzir em uma recomendação. Não existe isso de não pode. Todo mundo pode tudo se tiver o equilíbrio devido. Isso. Concorda, Mel? Total. Concordo super. Eu acho que esse equilíbrio, não tenho certeza, ele vem da mente. Chega mais perto para falar. Esse equilíbrio, ele vem da mente. Eu me lembro que eu tive uma fase na minha vida, mesmo depois de ter entrado nesse universo de comida saudável, eu mergulhei, na verdade, aos 20. Mas eu sempre gostei do açúcar. Sempre. E aí, quando eu mergulhei nesse universo da comida saudável, eu mudei totalmente a minha alimentação. Eu falava com as secretárias lá de casa que a partir de agora eu não ia mais comer a comida que ela, tipo, na janta, no almoço não, mas a janta sempre era sopa na minha casa. Cada dia era uma sopa, um dia de feijão e tal. Aí eu falava, acabou a partir de hoje. Eu lembro como se fosse hoje falando. Eu não vou mais voltar da academia e jantar sopa. Eu agora quero proteína, eu disse, aos 20. E aí, eu me lembro que meus irmãos zoavam. A comida dela é separada, é especial. Aí eu jantava ou carne moída, ou frango, ou peixe com algum carboidrato.
Mas, em paralelo, mesmo tendo entrado no universo, eu tinha um problema muito sério com açúcar. Eu sou muito disciplinada, muito, muito. E aí, eu me permitia, uma vez na semana, comer um doce. Mas aí, nesse dia que eu escolhia, eu comia tanto, Mayara, mas tanto doce, que eu passava mal. Valia pela semana inteira. É assim, tipo, ou era uma fatia gigante daquelas de torta, enorme, que nenhum ser humano consegue comer uma fatia daquela assustador. inteira. Ou era um... Ela comia assim, tipo, comia assim, ó. E Eu parava tudo e pra eu comer, e aí depois eu ficava sem conseguir comer mais, porque eu ficava enjoada de tanto açúcar e tinha que tomar chá de boldo. Mas aquilo me incomodava. Eu falava, como uma comida pode me dominar? Ficava arrasada, falava, nossa, eu sou uma fraca. Como e é que... detalhe, viu? Sempre magra desse jeito aqui. Sim. Sempre. Porque a gente acha que só quem tem essa compulsão, É vamos quem dizer, um tá tipo de acima do compulsão, peso. é quem tá acima do peso. E na verdade, Não, a não tem compulsão, nada a ver. É comportamental, né? É um sintoma, né? Era. E aí eu ficava, tipo, arrasada. Eu falava, nossa, esse doce não pode me dominar. E aí eu comia uma vez na semana, depois eu comecei a restringir pra uma vez em 15, depois uma vez pra um mês, depois eu fiquei 2, 3 meses. Eu cheguei no grau de ficar, tipo, 5 anos sem comer nada, tipo, de açúcar industrializado. Hoje em dia, eu não como nada de açúcar. Só que pra mim era esforço. Tipo, eu não comia, mas eu sentia, sabe? Resistia, né? Eu resistia, tipo, eu falava, nossa, eu ia pra aquelas festinhas de aniversário e eu sofria, tipo, como é que eu vou resistir isso? E aí, enfim, aí eu vi que aquilo ali de eu dizer pra mim, não, você não vai, você não pode, aquilo era pior, entendeu? Sim. E aí, de forma natural, ao longo dos anos, claro, você vai tendo o controle da mente, sobretudo, controle da mente, porque eu sabia que aquilo ali, aquela compulsão, era uma carência, ou era algo que eu precisava, e eu descontava aquela carência, aquele buraco, no açúcar, no doce. E aí, depois que eu virei a chave, pode ter doce, brigadeiro, tudo, tipo, não tem mais aquilo, entendeu? Ai, meu Deus, eu não vou. Não, já é. Porque era a mente, e a gente tem que saber ter esse controle de, tipo, será que você quer mesmo isso aqui? Será que você não tá triste? Quer um abraço, um beijo? Ou tá deprimida, tá ansiosa? Aí você vai e desconta na comida. E o meu problema era esse. E o problema, eu acho que de muita gente é esse, não é, O Daniel? difícil é ensinar esse caminho, como é que Esse caminho, como é muda que essa chega chave, né? lá? Onde é que tá essa chave? Porque ou a pessoa tem um chaveiro cheio de chave, não sabe qual é a chave, e tá ali, ó, é essa, não é essa. É. Ou ela não sabe onde é que tá a chave, não sabe nem que tem chave, e não sabe nem que é possível que aconteça isso, né? Então, muita gente que tá assistindo pode estar achando assim, tipo, mas é fácil você falar isso. Ou ela falou da história que ela trouxe. Muita gente vive isso e acaba vivendo esse transtorno aí de E acaba transtorno se alimentar. tornando obeso É um transtorno por causa alimentar, disso. né? Agora, assim, o que eu posso recomendar para a maioria das pessoas que estão assistindo aqui é que a privação, isso que a Melissa fez, deu certo, ela foi, resistiu e tal. E ela conseguiu, através da mente, chegar nesse lugar que ela está hoje. Sim. A maioria, eu vou dizer que talvez 90%, não lembro se tem algum estudo falando sobre isso, esse número, mas 90% se privar muito, se entrar nessa de não cortar, zerar, vai tender à compulsão. Quanto mais Concordo. radical, maior a possibilidade de você voltar. Uma frase que eu não esqueço nunca, que é toda privação gera compulsão. Não só de comida, né? Sim. De tudo. Eu de concordo. dinheiro, de sexo, de necessidades básicas, né? E a comida é talvez a maior fonte de prazer. Que é mais fácil, e muito é mais fácil hoje em dia, no nosso acessível. dia, né? Muito acessível. Onde você vai tem um docinho, um bolinho, e uma coisa assim muito gostosa, muito E as comidas doce. cada vez mais cheias de ingredientes que a gente não imagina de onde vem. E aí, nesse mundo... eu acho que assim, a comida alterada, ultraprocessada, que foi feita para viciar a gente, cheia de açúcar, cheia de gordura, cheio de sal, né? Essa combinação aí de sódio, sal, açúcar e gordura. A ultraprocessada é isso. Sim. E aí tem essa altamente palatável que você põe na boca, a explosão de sabor, associada a um ambiente e uma época que a gente vive de agitação, todo mundo acelerado, todo mundo muito desconectado, a gente acaba mastigando nossos problemas, entendeu? É verdade. Agora, você acha que a yoga, você falou assim, de observar, porque o fato de se observar não é para, como o Daniel falou, muita gente sequer tem consciência do que vive. Não se e de percebe. como não se percebe. Não. Você acha que o ato de se perceber, esse exercício, que é
proposto na essência da yoga, de você observar os seus pensamentos, de que você não é os seus pensamentos, ele lhe ajudou? É a virada. É a virada de de chave, chave. total. Eu sou eu penso como ele. Eu acho que o legal é o caminho do meio. Eu não sou a favor do que eu tô fazendo. Tipo, eu sou feliz assim, ok? Foi como aconteceu com ela, né? Sim, exato, é o caminho dela. Não quer dizer que todo mundo vai ter que seguir esse caminho. Isso, né? tipo, eu sou a favor de que eu não acho que você vai se sujar ou engordar ou vai fazer mal se você seguir o caminho do meio. Exemplo, você tá com vontade, sei lá, tá uma festa, um aniversário, tem um pedaço de bolo, você come. Ou você... Não pode ser a rotina, tá com os amigos e você tá com vontade de comer a pizza, come. Ou comer o McDonald's, come. Porque tem que ser leve pra você, porque senão é forçado e aí não vai ser pra sempre. Pra mim, é leve ser como eu sou, entende? Agora, demorou muito pra eu chegar até isso. E tenha certeza que a virada de chave foi a questão da yoga e do autoconhecimento. E eu sou terapeuta Ayurveda, eu estudo o poder de cada alimento no corpo. Então, quanto mais você vai estudando, entrando nesse universo da alimentação, você vai vendo o poder que cada alimento tem, alimento, não falo nem produto, no seu corpo. Vai mexer com sua mente, vai deixar sua mente agitada, vai deixar sua mente tamásica, escura, sombria. E quando você começa a estudar e ver, você fala, não consigo mais, entende? Não dá. Então, eu não olho nem como alimento mais, eu não sinto falta mais. Mas isso é o meu ponto de vista e isso é leve e ok pra mim. Mas não que eu acho que pra todo mundo tem que ser assim, entendeu? Mas uma coisa legal que o Mel tá trazendo aqui, que eu acho que é muito pouco valorizado, né? É essa mudança interna, né? Sim. A gente foca muito no externo, no lance de olhar para uma balança e perseguir um número, né? Tem que bater tal percentual de gordura, tem que baixar o peso para tanto e esquece de olhar para dentro da pessoa, né? E nem todo mundo quer olhar, nem todo mundo tem essa sensibilidade, é preciso também de ajuda, de terapia e tal. Mas eu acredito que, assim, para poder ser uma coisa duradoura, tem que ser de dentro para fora e a pessoa tem que querer muito, né? A pessoa tem que querer e a pessoa tem que imaginar quem é ela, quem é a pessoa ou a versão dela que ela deseja ser. Isso. Porque não é só o cabelo, o tamanho da barriga, o tamanho do braço, do músculo. Quem é o tipo de pessoa que eu preciso e que eu quero ser para que eu tenha esse corpo, tenha esse estilo de vida. E aí isso envolve muita mudança, né? Isso envolve mudança na alimentação, de movimentar amizades, ambientes, envolve sono. Às vezes envolve você ter que reduzir o seu trabalho para poder, né, de ter mais disciplina. Então, assim, não é fácil. E aí, o indicado é que você vá aos pouquinhos. Sim. Não vai querer mudar tudo de vez, senão... Aí tem gente que termina relacionamento e larga o trabalho e dá uma espirocada. Tem que ir devagar, mas é legal que você vá curtindo esse processo. Esse trajeto aí, né? Falando em trajeto aí, no teu trajeto dentro da nutrição, que a gente tem profissionais que pensam de maneiras variadas aí. Quando foi que você percebeu, para seguir essa tua linha de raciocínio, que a relação não é com a comida, não é a comida, mas é a forma como a gente se relaciona com a comida? Foi quando eu me tornei pai. Maturidade, nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, né? Sim. E aí foi a paternidade que me levou a isso, porque eu era muito do universo da performance. Eu trabalhei com atleta, eu fui atleta. Para mim o corpo era uma máquina. Sempre foi, né? Uma máquina onde você botava o combustível e aquela máquina, o melhor combustível, aquela máquina produzia tanto de força, de trabalho e tal. E como um carro de Fórmula 1, sabe? Sim. Só que quando você trabalha, quando você acredita que o corpo é uma máquina, você está esquecendo da dimensão das emoções. Exatamente. Porque a máquina não tem emoção, né? Um carro, ele não um dia fala assim, hoje eu não vou andar muito rápido, não, que eu tô triste, hoje eu tô preocupado, entende? E aí, muita terapia também, paternidade e tal. Eu comecei a perceber isso, que precisava de flexibilidade, que precisava olhar para uma outra camada e também, eu sempre viajei na influência do ambiente, né? A gente já morou em seis lugares diferentes desde que nasceu. Vários. E a depender do ambiente, tinha prédios, lugares que eu morava que a gente era muito mais ativo, que tinha umas influências que levavam mais para o esporte ou para uma cultura mais saudável. Tinha lugares que não era assim, que eu fiquei no videogame e tal, enfim.
E eu comecei sempre a viajar nisso, porque um filho em casa, e ficava, né? Sim. Eu dediquei muito tempo da minha vida nesse início de... Meu filho nasceu, a estudar isso, assim, de cabeça. E aí eu comecei a perceber que tinha essa coisa da privação. Tipo, eu controlava muito meu filho, o que ele comia, a casa, dentro de uma bolha. Quando ele foi pra escola, ele começou a comer, foi apresentado a esse mundo Sim, das delícias. das delícias, né? Que eu tinha sido apresentado, mas sem nenhum tipo de... Isso não pode. Isso aqui só pode comer uma vez por semana. Não. Eu lembro que a gente, quando era pequeno, A gente comia de meu pai levava a gente, era um evento, era uma alegria e era fila. Tanto, lembro de 2 episódios. Um era o McDonald's ali na praça de alimentação do Shopping Barra, e o outro era quando a Pizza Hut inaugurou lá no Iguatemi, a Liberta do Hiper. Sempre ia. A gente ia... E o McDonald's do Rio Vermelho? Sim, que tinha um parquinho. Ave Maria, as festas da gente, de todos nós, eram no McDonald's. O que eu tô querendo dizer isso? No contexto... A gente não era proibido de comer. Nada, zero. Sim. A gente consumia Tudo. esses alimentos, que hoje a gente, né, que tem muita coisa de terrorismo nutricional, Sim. mas a gente era saudável, a gente era magro. Super. Só que era assim, Vamos lá. de fazer vez as em quando. ponderações. Sim. De vez em quando, sacou? Eu lembro que era toda sexta-feira que meus pais eram separados. Levava a Meu pai gente. pegava em sexta-feira, aí o programa era ir no shopping, aí tinha um sanduíche daquele que vinha com a batata Sim. e O era uma vez- sundae ou era a uma vez por casquinha. semana. Rolava É. sempre o sundae ou a casquinha. era uma vez por semana. Era Sim. toda sexta, ele fazia isso. Hoje tem gente que almoça isso todo dia, né? Todo dia. A gente Era também só brincava sexta de muito, Não noite, né? tem tempo, A gente entra brincava numa muito, rotina louca, passa a no gente brincava drive-thru. brincadeira daquela época, tá? É. Eu adorava bandeirinha, Subir em árvore, esconde. Pega, A gente sempre fez esporte, polícia e ladrão. todos desde pequeno. Adorava pega, polícia e ladrão. E assim, eu acredito que a questão do esporte também presente na vida de todos nós, desde pequeno, isso também ajuda Com certeza. muito. Minha mãe e meu pai faziam isso. Agora, tem um detalhe que você não disse. Acordar cedo, dormir Minha cedo. avó entupia, não sei se você tanto, Não, a gente de açúcar. Tinha uma barraquinha na frente do nosso prédio. Aquela barraquinha, eu lembro até hoje. Toda vez que eu passo, eu olho pra barraquinha. Minha avó ia na barraquinha, ou então ia nas Americanas, bala, trazia um saco. Aquele amendoim com aquele Um amendoim com açúcar. confeitado. Aí, na escola, no Marista, era aquela bala Sete Belo, ou aquela bala de Lilith. Eu vivi, era pirulito no recreio, no intervalo de uma aula pra outra. Então, assim, eu comi Mas ainda era equilibrado, Ainda era entendeu? equilibrado. Então, vocês estão falando de coisas importantes aí no contexto. De movimento sempre, com esporte na vida de todos vocês. Sempre. De uma infância... Com a não restrição, Não, é isso. a não proibição. Não existia isso na minha casa. No contexto de equilíbrio, de não ser todos os dias. E de tratar isso de uma maneira normal, inclusive doce. Não, pra em casa criança. sempre comida. Sem Sempre em casa. telas, que na nossa época não tinha sem telas. Sempre, em casa sempre arroz, feijão, Sempre comida. salada, uma carne, um frango, um peixe. Não tinha negócio de fast food no almoço. O Jamais. jantar era uma sopa, a gente jantava leve e a gente dormia cedo todos E o os sono, dias. exato. E o Sempre. Sono é importante. Eu não conseguia passar de... Tinha segunda-feira, era tela quente, tinha uns filmes massas, assim, que eu tentava, quando o filme começava, eu dormia. Às vezes eu não conseguia nem esperar o filme começar. Então, o que a gente tá querendo dizer aqui? Sono. Sim. Sim, Hoje- são coisas básicas que as pessoas hoje as desacreditam do poder dessas coisas, né? Hoje as crianças... Minha filha, se eu deixar, ela dorme meia-noite, Sim. 7 anos. Eu não conseguia. Para poder as crianças se movimentarem hoje, é um desafio. É um Sim. desafio Né? É mesmo. todo mundo que tem grana para poder pagar, botar em balé, em futebol, não sei o quê. Às vezes não tem espaço. Sim. Às vezes onde mora não tem lugar. Às vezes até tem, mas não tem a cultura da família. E essa coisa de toda hora comer, essa boca nervosa, come, tudo é um biscoito e pega e tal. A gente comia fruta, eu lembro que a gente comia muita fruta. Tinha um pé de goiaba no meu prédio, eu subia, comia goiaba verde de vez, comia... Eu não lembro da gente ficar beliscando toda hora. Eu lembro que a gente tinha os horários das coisas. A gente não era de tinha. beliscar, de ficar Tinha uma comendo o tempo disciplina, todo. uma Porque rotina. normalmente, e era uma época também em que tinha um horário de brincar, então você geralmente chegava da escola, fazia a tarefa de casa, ia brincar e depois... Era bem mais tranquilo. Era bem mais tranquilo. Saía de casa, eu saía da escola 11h40. Hoje é tempo integral. É. E eu tinha um momento de não fazer nada, né? Tinha um momento de não fazer nada de sessão Hoje da a tarde. criança, hoje, se você for ver a agenda das crianças, é balé, é inglês, é não sei o quê. Aí quando chega de noite, né? Parece uma agenda verdade. de adulto, né? Sim. Então, Verdade. enfim, eu acho que esse pensamento acelerado, essa coisa nossa de dormir
pouco e tá sempre pensando, muita informação e tudo muito fácil, disponível, né? Ninguém tem mais o esforço de buscar as Você suas pede, melhoras. vem, chega em casa. É verdade. Lembra a pizzaria? A gente adorava ir pra pizzaria. A gente era também adorava um evento. ir, é. Tinham poucas pizzarias, a gente ia. A gente ia. Era uma tipo... pizza, era uma pizza. Era um encontro da família, assim. Agora, eu já vi pessoas falando que... porque na sua época não tinha ultraprocessado, não tinha porcaria. Tinha sim, porque eu me lembro que no terceiro ano, as minhas amigas e eu, a gente ficava estudando muito no terceiro ano. Minhas amigas levavam biscoito recheado, bono. Isso sempre existiu. Só que hoje em dia não existe essa epidemia, tipo, de pessoas fora do peso, né? Ou de obesas, como tinha antigamente. Mas isso já existia. Existia chocolate, A gente pegou o existia... começo, né? A gente pegou o começo. exato. E existia tudo isso. Você falou no início, Mel, do poder da mente. E você pratica yoga todos os dias. E também é terapeuta Ayurveda, além de chefe. E aí também falou que chegou um momento que você não queria mais jantar sopa e decidiu começar a comer melhor. Quando foi que você de repente pensou que, não, a partir de agora eu vou fazer a minha própria comida, ou eu tenho talento para isso e vou, de alguma maneira, contribuir para que as pessoas se alimentem de uma maneira mais saudável, sendo chefe, ensinando isso? Me conta como é que uma longa essas história. coisas se misturaram aí. Eu tive que aprender na marra a fazer a minha comida. Porque eu comecei numa certa idade a fui morar com a minha avó. Meus pais se separaram, então eu não tinha mais as secretárias lá de casa para fazer a minha carne moída, a minha comida, nada disso. E aí, com a separação, eu fui morar com a minha mãe. E aí, de minha mãe, eu tive que ir para casa da minha avó, porque minha mãe morava na Pituba e minha vida toda era para Barra. E minha avó morava na Barra. E aí, eu fui morar com minha avó e a alimentação de minha avó... Pense aí, eu falei, meu Deus, se eu for seguir essa alimentação, eu agora entrei no mundo fitness, eu pensei. Eu quero ficar forte, malhada. E como é que eu vou? Minha avó morava só. Minha avó ainda era mais nova na época, né? Minha avó sempre foi muito ativa, cozinhava tudo, fazia tudo, aquelas comidas árabes e tal. Mas fazia, tipo, a maioria das coisas que não era, ela fazia parte da minha dieta, entendeu? Sim. Aí eu não sabia fazer um ovo frito. Eu falei, ferrou. Aí eu descobri o Rama, que é um restaurante natural, que até Daniel fez um post essa semana aí no Lar. Que existe lá até hoje. Eu descobri o Rama e me apaixonei, porque eu tava já nessa transição de comer comida, de comer proteína, de comer comida saudável, eu não sabia fazer nada, e aí descobri o Rama. E aí eu comecei a ir todo dia pro Rama. E eu falei, nossa, olha que existe um mundo diferente na minha mente, porque até então eu achava que comida gostosa só era a comida que engordava. A lasanha, as coisas todas. E aí eu comecei a me encontrar e ter prazer com essa comida natural, igual eu tinha com a comida que não era. Eu me encontrei, eu falei, nossa, olha, isso aqui é a Disney. Falar da muda também, né? Sim. Aí eu falava, esse restaurante aqui é a Disney, porque eu me lembro que tinha as comidas, era tofu, molho de tofu com salsão, tudo novo pra mim. Eu falava, nossa, o que é isso aqui? E aí eu ia provando tudo. E aí meus olhos brilhavam. Eu falei, eu preciso saber fazer tudo isso aqui. E aí eu me lembro que eu fiquei amiga do restaurante inteiro. E eu batia na porta da cozinha, mandava vir as cozinheiras e falava, você faz como é que isso aqui? Como é que faz isso aqui? Aí eu começava a perguntar muito, porque eu falo muito e sou curiosa. Aí comprei livro, e aí eu tentava copiar alguns pratos do Rama em casa. Tinha um peixe com leite de coco e ficava fazendo as coisas em casa. Eu olhava e testava, comprava livro. Quando eu gosto de uma coisa, Mayara, eu mergulho profundamente. Eu posso ficar, tipo, uma semana, eu preciso saber tudo aquilo ali. E eu sou assim. E aí, livro, e pesquisava, e ficava vendo tempo livre, programa de cozinha. Eu respiro aquilo ali o dia todo, a hora que acordo, a hora que durmo. E só paro quando eu acho que eu sei quase tudo, entendeu? E aí foi assim. E aí, nem imaginava que ia ser chefe. Eu estudava para concurso, eu sou advogada, e eu queria ser delegada da Polícia Federal, mas em paralelo eu já levava essa vida de fazer minha comida, de ficar lendo rótulo, de se preocupar com a comida que eu comia. Mas eu nem sonhava em ser chefe de cozinha. Mas existia esse amor já de gostar e fazer de comida. Aí eu joguei tudo pro alto, desisti de estudar para concurso. E Daniel, me lembro como se fosse hoje, que eu voltei do último concurso que eu fiz para delegado do Rio Grande do Norte. E foi o pior de todos. Eu tomei uma pancada, foi péssima a minha avaliação na prova. Eu não consegui responder 15. Voltei deprimida, depressiva, arrasada. Falei, meu Deus do céu. E aí eu me lembro que já tava, tipo, virando a chave. E aí eu liguei para ele. E aí, triste, super triste, chorando. E aí ele falou, menina, pega uma caixa, bota esses livros aí, joga fogo, bota fogo em tudo. Ele falou assim pra mim, toca fogo em tudo. Eu me lembro que eu tava na janela do quarto que eu dormia, na casa da minha avó, olhando pro orelhão. E ele falou assim pra mim, toque fogo em tudo. E aí eu falei, Aí me encorajou ele.
Aí eu marquei uma conversa com minha mãe pra dizer à minha mãe que eu não ia mais estudar pra concurso. Minha mãe quase morre. Ficou arrasada. E aí eu comecei. Aí comecei a estudar gastronomia na Unifax. Só um ponto aqui, um gancho. Sim. Melissa trouxe uma coisa que eu acho que pode ser... É uma das coisas que eu ouvia muito no consultório. Muitas pessoas, dentro da família, a gente quer pertencer, né? Ao grupo, à família. E dentro de algumas famílias... Aquela lealdade inconsciente. Dentro de algumas famílias, você não pertencer à família... Por exemplo, a família de médicos. Imagine, todo mundo é médico. E aí você vai fazer música, vai fazer, sei lá, uma coisa... Vai ser ovelha negra. Né, essa história. E aí, muita gente acaba comendo, mastigando essa angústia. Ou por tentar caber nisso, né? E tipo assim, eu vou até me informar, você é médica. Dava claro pra mim. Pra ela não, mas pra mim dava claro que ela não queria aquilo. Sim. Que ela tava fazendo aquilo ali pra poder, sei lá, pra poder... agradar talvez minha mãe, ou talvez para poder alguma referência que ela teve no passado, mas o fato é que ela, no caso dela, mas muitas pessoas acabam usando a comida como válvula de escape. Sim. Em uma situação como essa, que não foi a válvula de escape que ela usou, né? Existem outras, e pode ser a bebida, pode ser a comida, pode ser compras, pode ser sexo, pode ser um monte de coisa, né? A compulsão, ela deságua em algum lugar desses aí. Sim. E então é importante isso. Assim também como tem famílias que todos são gordinhos, todo mundo, tudo é comer, comilança, e aí a pessoa emagrece, e aí ela chega uma hora que ela fala assim, porra, eu não pertenço à minha família, tanto Isso no tamanho quanto no comportamento. E ela volta, mesmo, e aí ela volta depois, porque ela fala assim, tá, eu não bebo, fiquei careta, né, não bebo bebida alcoólica, não como, como eles, não faço, não participo, e aí a pessoa se descola, às vezes ela volta para querer pertencer, e aí... Então, assim, a obesidade é um negócio muito complexo. Não é tão simples assim. Por isso que eu não acho que vai ser uma caneta que vai colocar, né? Vai tomar uma injeção e você vai resolver. Não vai resolver. É verdade. Vai ajudar muito e vai ajudar muitas pessoas e vai ser um marco na história da medicina, concordo. Acho isso. Uma muleta, né? Mas... não é o que resolve. Não vai resolver, vai tem ser uma coisa muito pontual, sobre entendeu? isso, Vai sim. ser um start. É aquela coisa tipo assim, vai, um empurrão, vai. Depois... Se você não cuidar das emoções, você não... Não, as emoções, do isso. corpo, de tudo, né? Eu penso, Mai, que a virada da chave é você se voltar pra você mesmo. É você se observar. É a yoga, que você sabe que você tá sempre comigo nos eventos, praticando e ouvindo. É você se voltar e ficar fazendo pergunta pra você e se observando da hora que você acorda, da hora que você dorme. Que é o que a gente fala na Ayurveda, que é o Dinacharya, né? Que são as rotinas diárias. Você ficar se observando. E tipo, como se estivesse se cavando, assim, entendeu? E olhando. Porque a obesidade, a ansiedade... Também, né? Sendo gentil. gentil. Com... Tem que ser leve, claro, no seu tempo. Porque ninguém vai mudar do dia pra noite. Olha quantos anos eu levei. Comecei com uns 20, né? Já tenho mais de 40. Então, quantos anos eu demorei pra olhar um doce, um açúcar como algo que não me pertence? De forma leve, natural. Forma, por exemplo, hoje você faz uns chocolates que a gente olha e fica com vontade de comer, porque a gente fica com a impressão do paladar doce ainda quando a gente vê um chocolate. São aqueles doces que, quando a gente experimenta, a gente percebe um sabor diferente. É claro que é um paladar mais apurado, mas que são deliciosos e são sempre muito elogiados. E, de certa forma, traz um pouco essa tua relação com o doce de uma maneira ressignificada, digamos assim. Exato. Porque o problema não é o doce. Exato. O problema é como a gente se relaciona com o doce, né? Exatamente. O problema nunca vai ser... A comida tá lá, coitadinha, ela tá ali, no canto dela. Entendeu? Sim, eu como de tudo. Eu adoro sorvete, eu como de tudo. Agora, é a intenção que você coloca naquilo e é como aquilo funciona. Aquela ali tá ocupando o quê? Que espaço, que lugar. Se você tomar um sorvete com culpa, neurologicamente falando, isso tem uma alteração no teu metabolismo de como você vai processar as calorias daquele sorvete que você tá comendo, né? Sim, com certeza. E a gente tem a necessidade do doce, né? Total. Agora, a Melissa faz um doce mesmo com a tâmara lá, e com é o que eu mais gosto, a tâmara com um negócio de pasta de amendoim dentro e o chocolate. Eu não troco por nenhum do doce. E torta de banana, que todo mundo é apaixonado. Sim, a torta de banana é a melhor. E não tem nem açúcar nem adoçante. Porque a banana já tem doce. Muito doce. E é super doce. Eu vi um post do Daniel essa semana falando sobre sucos.
E aí você abriu uma exceção aí falando de um suco de uma fruta. De lima da de Pérsia. lima. Eu amo suco de lima. Nossa, Me é uma fala aí delícia. sobre esse doce. Vamos aproveitar que a gente está falando de doce, sobre o doce das frutas e dos sucos. Como nutricionista. O contexto foi o seguinte, foi o verão, né? Eu tava falando de que no verão, no calor, nosso corpo ele sente a necessidade de refrigerar. Sim. É por isso que dá vontade de tomar sorvete, de tomar açaí, de comer fruta. E no inverno, a gente quer coisa que aqueça. E No pesada. No inverno você quer um ensopado de carne, você quer uma sopa quente, você quer Uma massa. uma massa, queijo, Sim. né? O fundi é uma coisa que veio do... É um clássico. Vai tomar um fundi do verão. um dia. Você vai passar. Aquele queijo com aquele molho, aquilo ali vai embrulhar na sua barriga. Então, eu tava falando de como o nosso corpo é impactado e como a gente não percebe que nosso corpo tem necessidades diferentes. Aí eu falei, e muita gente tem medo do suco, porque tem muito suco hoje em dia, a maioria dos sucos são muito concentrados em açúcar, a maioria da galera tá com esteatose hepática, né, com açúcar pré-diabético e tal. Eu tava falando pra uma massa, né? Sim. E aí eu falei que o suco de lima se tinha um suco que eu achava bacana, assim como eu falei da água de coco também, né, ou um suco de limão sem açúcar. Sim. Mas das frutas, o suco de lima, ele tem um destaque especial. Limão e a lima, né? E a lima da Pérsia, não é laranja-lima. Que é boa também, mas a lima especificamente é uma fruta, ela é bem singular em termos de composição e não só o valor nutricional, sim, mas o pH e tal. E é um suco que é tolerado por muita gente, inclusive quem tem refluxo, quem tem problemas, né, de gastrite e tal. E aí eu falei. A gente tomava pequeno, a gente tomava pequeno. Gelo, né? Nosso pediatra, não, na mamadeira, porque você foi o terceiro, eu fui a primeira. E eu lembro, minha mãe, que eu cuidava muito dele de Livinha, o caçula, assim. E eu me lembro na mamadeira, nosso pediatra, Esturaro, passava e minha mãe dava, eu lembro minha mãe fazendo, a secretária fazendo pra gente, na infância toda, pequenininho, tomando na mamadeira de lima. Se puder comer a lima... comer, né, e comer o bagaço, melhor ainda. Mas ali a intenção era quebrar essa coisa de, tipo assim, todo suco faz mal. Claro que não. Sabe? Porque aí senão a gente entra numa comunicação terrorista que fica assim, zorra, beleza, refrigerante faz mal, suco de caixinha faz mal, até um suco de laranja, sabe? Claro que e não. Aí a diferença do veneno por remédio é a dose. Em alimentação é isso, né? A diferença do veneno por remédio é a dose. Sim. Então, assim... um pouquinho de açúcar não vai lhe matar. Talvez nem lhe faça bem fisicamente, talvez faça bem emocionalmente. Sim. Né? Eu tenho várias memórias de minha mãe com maçã e canela. Eu senti o cheiro de maçã e canela, gosto, o cheiro. Eu lembro de minha mãe na hora. Vem ela assim, ó. Porque ela gostava de uma torta de maçã com canela, ela gostava de canela na banana da terra, né? Assim como eu lembro de outros sabores e outras coisas com pessoas diferentes, né? Então, tudo isso para dizer que existe um registro ali. Sim. Existe um registro do que a gente come. Não é à toa que o bolo para mim é um alimento bem simbólico. Porque eu não conheço nenhuma pessoa que faça aniversário que não tem um bolo para cantar parabéns. Se não tiver um bolo para cantar parabéns, não se comemora o aniversário, né? É verdade. Na nossa cultura. É universal. E o que o bolo representa? O bolo representa um alimento doce e que você tá diante dele, sendo você protagonista, o centro das atenções. É o dia que todo mundo lhe liga, lhe dá atenção, lhe dá amor, lhe carinho. Então... como não gostar de bolo, né? Então, inconscientemente, quando você estiver se sentindo só, estiver carente, estiver, às vezes, com saudade de alguém, ou com, sabe, morar fora e tal, e bate a vontade, e bate esse sentimento, não tô falando que é sempre, tá? Pode ser que chamar uma amiga, vamos ali comer uma torta, vamos ali comer um doce, vamos tomar um café, comer um bolo. Não, eu às vezes saio pra comer um bolo de cenoura quando eu tô com saudade da minha mãe, assim, conscientemente. Falei, mãe, eu tô comendo um bolo de cenoura aqui pra matar a saudade. Você tá, na verdade, incorporando. Sim. Não só o bolo, o carboidrato, a gordura, o açúcar. Você tá incorporando também esse sentimento, entendeu? Então, é isso. E como você falou, a gente mastiga o que a gente sente. E aí aquele bolo... ele é gostoso, ele tem esse efeito físico, mas ele dá esse acolhimento, esse aconchego. Só que minutos ali, segundos. Depois o buraco volta a abrir. E aí não vai ser um bolo todo dia que vai
que vai tampar resolver o aquilo ali, problema. entendeu? É. Então você precisa trabalhar isso para que a comida não ocupe o espaço que ela não é para que não é Que para ela ela não ocupar. compense É. aquilo que está faltando em algum outro Eu lugar. era assim quando eu comia o doce, quando eu escolhi o dia do doce. E aí eu ia comendo. O ciclo hormonal na mulher, né? Se tá menstruada, se for não na tá. TPM, tá então... TPM, se tá perto de menstruar, a mulher, ela tem mais fome. O Ayurveda não explica isso. São as Pois fases. falando em Ayurveda, que é uma coisa que você trouxe, que surgiu depois da comida, é uma coisa mais recente na tua carreira, surgiu na tua pandemia, vivência, digamos assim. E que você fala muito, o Daniel falou a respeito aí do fondue no verão e Rito etc. Chaira. Na mesma hora me veio na cabeça. E o Ayurveda, ele trata disso, Rito né? Então, Chaira. para quem não conhece o Ayurveda, o que seria, assim, explicando muito resumidamente, porque é um universo e a gente não vai esgotar nunca esse Isso que ele assunto. disse, né? Mas sobre essa questão, por exemplo, dos ciclos da natureza e do Sazonais. corpo, essa integração aí de natureza. Eu gosto muito de falar do Rito Chaira, que são, assim como tem o Dina Chaira, que são as rotinas diárias, que eu falei, outro dia até eu coloquei a foto do raspador de língua, e tem as rotinas de acordo com as estações do ano. Porque para o Ayurveda, como eu já falei e sempre falo, nós somos natureza. Nós somos a natureza. Então, se nós somos a natureza, nós devemos nos comportar como a natureza. E a natureza, né, as plantas, as flores, os bichos, eles funcionam de acordo com cada estação do ano. Então, eu faço sempre esse paralelo, essa alusão. Se você tá numa selva, né, na estação do ano, verão, e aí estão os bichos ali e tal, o que o bicho vai comer no verão? O que a natureza der a ele naquela época. E como é que ele vai se comportar no verão? No inverno, por exemplo, eu acho, é a época que o urso hiberna, eu acho, né? Isso. Então, assim, ele tem esse comportamento A natureza retrai que toda, é né? biológico no inverno dele hibernar. Porque ele não ele funciona de acordo com a estação do ano. Então, nós deveríamos funcionar com as estações do ano. E Daniel falou, eu não vou num calor de 40 graus, exemplo, numa praia, pegar uma feijoada ou comer um fondue. Você não vai fazer isso. Você vai querer o quê? Beber água de coco, beber água normal, suco, kombucha. Coisas que refrescam, Exato, né? porque na época esfria. do verão, que é a estação Pita, que é fogo e água, o seu corpo, o calor tá predominando, o fogo tá predominando. O seu metabolismo, ele tá mais desacelerado, tá mais lento, mais difícil de digerir o alimento. Então, o seu corpo não vai aguentar digerir comida pesada. Já em contrapartida, no inverno, o seu metabolismo tá lá em cima. O seu fogo digestivo tá trabalhando a todo vapor. Então, o seu corpo, naturalmente, vai conseguir dar conta e digerir fondue, massa, carne com massa, batata, comidas mais pesadas. O seu corpo vai estar trabalhando a todo vapor, vai ter mais força, vai ser a época propícia para você que se quiser ficar grávida. Então, no inverno é a melhor época para tudo isso, porque o seu Agni está lá em cima. Então, a gente vai funcionando e trabalhando de acordo com cada estação do ano, tendo comportamentos, padrões alimentares, a parte física também, entendeu? Tudo. Combinação de alimentos. Ovo com queijo, que é uma coisa que todo mundo come, é maravilhoso. Você falou que não funciona muito bem, pro né? Ayurveda já não funciona nunca. Já não é a questão do Rito Chaira. Já pro Ayurveda é uma questão de combinações. Ovo com queijo não combina. Aí você fala assim, não combina, isso vai implicar em quê? Digestão. Pro Ayurveda, quando você mistura ovo com queijo, ou você mistura proteínas, ou você mistura o queijo com uma outra proteína, você vai dificultar a digestão daquele alimento. E tem pessoas que estão com Agni bom, que tem o Agni forte, e mesmo assim vão digerir sem problema. Só que tem pessoas que não, que tem o Agni mais fraco, tem dificuldade de digerir alimento, e aí se ficar combinando de forma frequente isso, vai surgir azia, refluxo, intestino preso, algumas implicações, entendeu? E aí você atende as pessoas e orienta nesse sentido. Nesse sentido, de acordo com o dosha, que já é outra coisa, né? Que a gente tem que fazer um podcast só sobre Ayurveda. É muita coisa. Muito legal, é muito legal esse conhecimento aí. E é ancestral, e que né? também está muito no seu contexto aí de natureza. Você falou de um nutriente interessante esses dias no Instagram, eu até repliquei, que foi vitamina N de natureza, que faz parte do teu contexto de alimentação, né? Essa tua vivência com sustentabilidade, essa coisa de plantar o próprio alimento, de pescar o próprio peixe ali no mar e comer. Nós somos natureza, não tem separação, não é, Daniel? Não tem. Não. Não tem. Isso é algo muito recente. É o que a Marissa falou aí, a vida inteira, nos tempos antigos, tudo era moldado e ditado pela natureza. Então, o que a gente comia, o acesso, né,
a disponibilidade das coisas e a forma de se comportar. No inverno, eu lembro que meu avô chegou a falar isso. Meu avô falava que no inverno eles comiam muita geleia, porque a geleia era o excedente da estação anterior da primavera, Sim. que tinha muita fruta. É um reaproveitamento. E aí eles guardavam em forma de geleia para poder comer a fruta na estação, porque não vinha fruta de avião de outros É lugares. o que as formiguinhas fazem, inclusive. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que a gente adoece, que o ser humano adoece à medida que ele se afasta da natureza. E a gente tem se afastado da natureza, não só na forma de comer, o que come, o tempo, como também não se expõe ao sol, né? O tempo todo assim, ambiente fechado, ar-condicionado, luz artificial, a gente que atrapalha nosso sono, então troca o dia pela noite, não se movimenta, né? Não leva o corpo para passear, né? Então, o que acontece? Essa desconexão com a natureza, né? De tempo, espaço e desconexão também corpo e mente, Sim. a gente vai tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar. A gente vai sendo escravo da mente, entendeu? A gente vai alimentando a mente. Então, vai só, eu quero consumir, aí vai tomando uma enxurrada de informação, né? De consumismo, acha que tem que fazer, tem que estar comprando as coisas, porque comprar vou ali no shopping comprar um negócio, aquilo ali dá uma sensação de bem-estar, tem uma dopamina ali, né? Sim. Que poderia dar também você dando uma corrida, que você poderia também dar dando um mergulho no mar e tal. Sim. E o que eu mais estudo hoje, que eu acho que é incrível, hoje está se estudando muito sobre isso, né? Sobre banho de floresta, sobre o que acontece com o corpo, com a nossa fisiologia, com a nossa biologia, quando a gente se expõe, quando a gente dá um mergulho no mar. Sim. Quando a gente mete a mão na terra, quando a gente anda descalço. Então, a medicina tá trazendo, tá resgatando o que a medicina chinesa, a Ayurveda, né? Que todas essas outras medicinas já diziam o que acontece no corpo da gente e na mente quando a gente simplesmente se desconecta dessa agitação. E aí, quando a gente está fazendo uma trilha para tomar um banho numa cachoeira, na Chapada Diamantina, exemplo. E aí os estudos mostram, diminui a ansiedade, diminui a pressão arterial, diminui cortisol, diminui inflamação, aumenta o processo anti-inflamatório. E aí basta você, aí a gente que já faz isso há muito tempo, aí eu fico pensando, é por isso que quando eu dou uma remada ali com um Bruninho ali no Porto da Barra, eu chego em casa, nesse dia eu durmo mais cedo, durmo melhor. Não, tem estudos incríveis sobre eu sinto menos fome, mar, por exemplo, eu relaxo, mar, eu chego em casa zen, sacou? Chego zen, não me estresse. Você mesmo, Dan, porque você tava dentro do mar, né? Por eu ter me conectado comigo mesmo, mas eu também por ter recebido a energia. Essa o prana, né? Eletrólitos ali, a fórmula da água do mar entrando. Tem muita coisa, porque a gente vai muito por esse olhar cartesiano de descritivo, das substâncias e tal. Mas existe uma forma de energia que a gente não mede, né? Sim. Mas o fato é que quando a gente está dentro do mar, a gente é o mar ali também, né? É a onda isso. E aí, quando você começa a perceber que muito da sua ansiedade pode ser controlada, amenizada, frequentando esses ambientes, você passa a depender menos de remédio, ou nem precisar de remédio. E depender menos da comida para compensar as coisas que você está sentindo. Porque tudo tem efeito colateral, né? E o efeito colateral da natureza é descanso, paz de espírito, calmaria, silêncio, felicidade. Né? Felicidade. E você passa a perceber que a felicidade não é você estar comprando todo dia uma bolsa, trocando de carro, isso tudo é bacana, tal, legal, dá conforto, mas que às vezes você tá tipo, não tem ninguém aqui me apertando minha mente. Faça isso aqui, cobrando. Não tem ninguém ali controlando, lhe dizendo, você tá errado, você tá isso aqui, faça mais, isso aqui, faça menos. E aí você fica ali e fala assim, porra, bicho, será que eu preciso passar por isso? Será que eu preciso ser essa pessoa? Será que eu preciso corroborar com isso? E nesses momentos são os momentos que eu mais reflito e que eu mais fico assim, tipo, o que é mais importante? Qual é a essência, né? Aí vem nível de reflexões que você fica assim, por que eu tô fazendo? Por que eu tô seguindo essa rota aqui? O que eu quero? Eu tô sendo essa pessoa aqui. Eu quero o quê? Qual é a minha intenção com esse trabalho, com esse podcast, vindo aqui?
E aí é um momento que isso não vem na agitação, Sim. não vem isso dentro da academia com aquele barulho, não vem isso dentro de um carro, no trânsito, não vem. Por que que naqueles momentos a mente abre um espaço para esses pensamentos, que para mim são pensamentos importantes e bons. E aí tá esse efeito mágico, entendeu? Da natureza. E aí se você... Não vai ser numa ida só que você vai ter resposta pra tudo. Mas você vai começando a perceber. E você vai começando a falar, pô, bicho. Eu preciso mais disso. E aí você começa a dormir melhor. Aí você começa a ter um momento pra você também. Porque a gente não se desconecta de nada. E é filho, é trabalho, é companheiro, companheira. É muito suma das demandas, né? E a gente deixa a gente por último. As nossas demandas. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu fiz hoje pra mim? Né? Às vezes não dá nem tempo de ir no salão fazer o cabelo, fazer a unha. Ou às vezes comer uma coisa que você gostou. Porque não tive tempo, porque eu tive que fazer pelo outro. Então, o negócio é... Você como prioridade. Outro insight aqui dessas reflexões. Prioridade. É isso aí. Falando em energia, os alimentos têm energia, não é, Mel? Inclusive, se a gente congelar, alguns perdem a energia também. Tem isso também, né? Você sabe tudo de Ayurveda, não. Sou uma aluna muito aplicada. Que você é uma aluna muito aplicada. Não perde uma aula. E a gente tá falando a mesma língua, né? Porque tudo isso que a gente tá falando de natureza, de esporte, você respira isso. Você respira isso como a gente. Acho que até mais do que eu, até. Você acorda 4 da manhã e já tá pedalando. Depois você tá andando de esqui. É o tempo inteiro, se movimentando, né? Com certeza. Eu acho que o que a gente vai levar, e quem tá assistindo também desse episódio, é que são coisas que são desacreditadas e que são básicas e que precisam ser entendidas no contexto. A gente vê aqui 2 irmãos, cada um seguindo a sua carreira, todas elas muito parecidas, aqui eles são muito sincrônicos aqui na maneira de pensar, elas são de cabelo grande. parecidos. Eu falo que ele é gêmeos meio separados pelo tempo, mas que tem um contexto de saúde, de natureza, de esporte, de equilíbrio, de não privação, de uma série de coisas que a gente trouxe aqui que vai fazer vocês pensarem. E aí, já para caminhar para o encerramento aqui do nosso episódio, porque a gente tem muito assunto para conversar, eu conversaria muito mais com vocês dois. Verdade. Mas para quem está assistindo, porque esse conteúdo provavelmente vai alcançar pessoas que estão em busca de tratar a obesidade e de buscar esse equilíbrio sobre o qual nós temos falado aqui durante esse tempo. O que essa pessoa precisa ouvir de você hoje, Daniel? Eu falo sempre que o tratamento de todas as doenças começa na cozinha. Então, o alimento é remédio. Total. Começa por aí, busque ajuda mesmo. Quando a gente está sozinho, a gente muitas vezes acha que a gente não é capaz de fazer. Quando você está junto com a equipe, multidisciplinar, com outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você, fica mais fácil, né? Quer ir longe e vai acompanhado, né? Sim, verdade. Então, e a obesidade não é uma coisa que está perto, não é um destino perto. Às vezes tem origens na sua infância, tem origens, assim, em relacionamentos com mãe, com pai. Às vezes, até, se você for lembrar, tem coisas que são intrauterinas e tal. Exato. Então, assim, você precisa fazer uma turnê por dentro de você, Verdade. se autoconhecer, ser gentil, ter paciência e buscar estar sempre perto de pessoas que lhe coloquem para cima, te inspirem e que lhe ajudem. Mas lhe ajudem não fazendo por você, mas lhe dando a mão, lhe ajudando, que você tem que ser o protagonista da sua vida, entendeu? Verdade. Acolhimento, que é uma palavra que faz parte da filosofia do hospital. E você, Mel, o que é que você diria para os pacientes que estão assistindo? Possíveis pacientes? Eu complementaria, ele falou isso, que o seu melhor remédio, não só fisicamente, mas mentalmente, que é do poder dos alimentos, né? Uns têm o poder de deixar você em equilíbrio, alegre, bem disposto. Outros têm o poder de deixar você acelerado, rajásico, acelerado, agoniado. Outros têm o poder de escuridão, de sombra, de deixar você letárgico. Então, você enxergar o alimento como o seu melhor amigo e o seu melhor remédio. E ter paciência com você mesmo, porque é uma caminhada e não é rápida. Você não vai conseguir atingir seus objetivos do dia para a noite. Você tem que ter paciência. Pô, hoje eu não consegui, hoje eu furei. Ok, tá tudo bem. Respeite. Tenha paciência com você mesmo, né? O auto-amor, o autocuidado. Mas o primeiro passo é o que ele falou. É comer a comida de verdade. Comer comida. É isso.
Muito obrigada a vocês dois. Foi um prazer conversar com vocês dois, de verdade. Prazer é nosso. Prazer total nosso. Conte com a gente sempre aí. Sempre. Obrigada mesmo, obrigada pelo conteúdo maravilhoso. Como eu falei no começo, se você acha que alguém precisa ser tocado também por esse conteúdo, compartilha, se inscreve nos canais de comunicação do Hospital da Obesidade e a gente segue aqui com a Obesidade em Pauta, trazendo assuntos. Se você inclusive tiver sugestão de pauta, pode enviar pra gente e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!